Olá pessoal, bem-vindos aqui a um novo e super especial episódio do nosso podcast da Livance. Estamos aqui na unidade da Vila Madalena, na recém-inaugurada Livance Vila Madalena. Estou aqui com o Dr. Arthur Vicentini, um grande médico aí, uma pessoa sensacional que topou bater esse papo com a gente. Então, Arthur, obrigado aí por aceitar o convite. Bem-vindo ao nosso sofá aqui para esse bate-papo. Maravilha. Começar agradecendo o convite, primeiramente, do Cláudio, e agradecer também ao Fábio, ao Gustavo, né, os três fundadores aí, iniciais da Livance. A gente estava até conversando um pouquinho da história do começo lá, tem os vídeos aí falando da Pizza Hut e tudo, deixa pra lá. E agradecer pelo esforço de vocês, pela ideia que vocês tiveram, né, de criar a Livance, esse espaço que hoje está com mais de 6 mil profissionais inseridos aí, mas que para mim fez toda a diferença desde o princípio, né? Comecei aí a minha carreira, a minha atuação em 2017, depois de terminar a residência. Foi no mesmo ano que vocês lançaram também, que a coisa começou, e já nesse mesmo ano acabei entrando ali no finalzinho, em dezembro eu já estava com vocês. Mas eu sempre falo isso para quem quiser ouvir. Com certeza eu não teria metade ou um terço dos pacientes que eu tenho hoje se não fosse a Livance, se não fosse essa capilaridade, esse espaço, o ambiente adequado, tudo isso a gente vai falar um pouquinho melhor. Mas de novo, obrigado a vocês pela oportunidade e pelo convite da gente poder conversar aqui. Boa, legal. Acho que começamos meio na mesma época e a gente sempre fala que a Livance é o sucesso compartilhado, né? É isso. Mas antes disso, conta um pouquinho da tua formação, do porquê que você resolveu seguir a medicina, como é que foi essa decisão pessoal e aí, enfim, estudar a faculdade, depois a especialização, como é que foi? Legal, legal. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, né? Mas antes disso eu sou cirurgião geral e antes disso eu sou médico. A carreira vai se desenvolvendo nesse sentido, mas lá de trás, a base toda, o meu pai é médico, apesar de não ter uma atuação semelhante à minha, meu pai foi médico do trabalho a vida inteira, né, por formação aí, e ele trabalhava em empresa, horário meio regular ali, das 9 às 5, aquela coisa meio comum assim, não tinha, pelo menos na época, né, não tinha plantões noturnos, não trabalhava de final de semana, só um evento ou outro que a empresa acabava desenvolvendo. Mas acho que por gostar desse contato com as pessoas, de gostar de ajudar, essa proximidade, essa familiaridade com a parte biológica, né? Na época de escola, você vê que curte um pouco aquele caminho, não gosta tanto de história, gosta um pouco mais de biologia, de química, então a gente acaba selecionando, começando por aí, né? Quando a gente é pequeno é a base que a gente tem. E aí, então, terminei o colégio, entrei numa faculdade de medicina, que não me adaptei muito bem, não fiquei muito satisfeito ali, acabei voltando para São Paulo, tinha ido para o interior, né? Voltei para São Paulo, fiz 1 ano e meio de cursinho e depois entrei na faculdade de medicina da USP, depois de 1 ano e meio de um pouco mais de estudo aí. Foram 6 anos de faculdade, um pouquinho mais na verdade, porque eu fiz um intercâmbio, acabei indo para fora, fui para a Europa para terminar ali, para complementar minha formação, o que me abriu bastante a cabeça, então acho que é algo que é bem interessante durante a formação, você ir para outros lugares, né, ter vivência, até com outras línguas e tudo, mas também entender um pouquinho de como funciona a área de saúde em outros lugares, esse conhecimento é bastante importante. E aí depois de terminar a faculdade, estudei mais um tempinho ali, acabei entrando na residência de cirurgia geral, que na minha época durava 2 anos, hoje já dura 3, mudou um pouquinho o programa, mudou o formato das coisas, mas então hoje a gente tem 3 anos de formação em cirurgia geral e depois mais 2 anos de cirurgia de cabeça e pescoço. Então ao todo, na minha época, foram 10 anos de formação, com um intervalinho ali no meio por conta desse intercâmbio que eu fiz. E aí em 2017 foi que eu caí no mundo mesmo, e aí você vai buscar novos caminhos, né? Você vai entender para onde é que você segue, como é que você começa a sua carreira, a sua vida de verdade. Eu gosto de dizer que o médico é empreendedor, mas ninguém avisou, não tem aula de empreendedorismo na faculdade, não tem aula de finanças, de marketing, né, de relação médico-paciente, quase pelo contrário, né? Às vezes você é levado até a acreditar que essas coisas não são para você, e tem toda, né, a liturgia da profissão e o lado lindo, né, e a profissão que é cuidar das outras pessoas, mas no final, né, o profissional enfim, é uma empresa no final das contas, ou deve se tornar e tem que saber atuar com isso, né? Acho que foi muito do como a gente, do origem da Livance, de ver esse desafio, né, a partir do desafio do Fábio e de tantos outros milhares de profissionais. E aí, quando você estava terminando a residência, como é que foi, assim, quais foram os dilemas, o que você pensou, né? Tem cirurgia, tem consultório, tem plantão, como é que foi esse momento, assim? Legal. É bem interessante isso, porque
agora eu tô com uma filha pequenininha, né, comentei contigo, acabou de fazer 1 ano, e a gente começa a procurar escolinha, começa a observar um pouco o mundo e percebe que o mundo já mudou bastante em relação a quando você, que deve ter uns 2, 3 anos a mais que eu, e quando eu passei por esse período todo, e a gente não tinha nenhuma formação para nada, né? A gente não sabe fazer imposto de renda sozinho, a gente não sabe que impostos que tem que pagar na sua casa, né? Você não sabe que taxa e vai comprar um apartamento, o que você precisa fazer, nada, a gente não tem nenhuma formação nisso. E agora nas escolinhas das crianças a gente começa a perceber uma preocupação com essa questão de empreendedorismo, de programação, né? Fazer código e tal, desenvolver site e programas, etc. Coisas que aos poucos vão sendo colocadas na cabeça das pessoas. Uma preocupação com o social também, que é muito importante, né? De ajudar quem precisa, de dar suporte para quem pode se desenvolver. Então essas coisas são super relevantes, que não entram diretamente aqui na Livance, mas que a gente já tem pensado em projetos nesse sentido. E aí, já pulando para depois da formação que eu acabei de falar, é exatamente isso, assim, terminou ali, dia 28 de fevereiro terminou a residência, dia 1º de março eu sou um profissional, ainda não era especialista porque precisava fazer a prova de título, mas já tinha lá o diploma do MEC, né, me aprovando como alguém que tinha esse conhecimento, mas era isso, a partir de agora você vai trabalhar. E aí com o que você trabalha, o que você faz? E na faculdade, na residência, nem da cirurgia geral, nem da cabeça e pescoço, a gente não tem essa programação, esse pensamento. Eu estudei numa escola pública, né, eu fiz toda a minha formação na USP, no HC, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e não se prepara para atender um paciente privado, eles preparam você para atender tecnicamente muito bem, para você ser um bom profissional, uma pessoa que respeita o paciente, que cuida bem dele, né, do ponto de vista técnico, mas ninguém te ensina como lidar com a sua secretária, como lidar com o plano de saúde, como lidar com os hospitais, como lidar com os outros médicos, porque a relação entre médicos dentro de uma instituição pública é muito diferente da relação entre os médicos na vida privada, de convênios ou particular puro, né, como alguns pacientes acabam seguindo. Então tudo isso é muito diferente, a gente sofre bastante no começo. O que a maioria dos médicos faz é se vincular a alguma equipe ou seguir ali alguém um pouquinho mais velho ou muito mais velho, que vai te dar algumas oportunidades, que vai te ensinar. Mas infelizmente existem muitos médicos que acabam se aproveitando, médicos mais velhos que acabam se aproveitando dessa mão de obra bem qualificada, mas mais barata, que ainda não tem um preparo, que não sabe muito bem como seguir. E já ouvi um monte de histórias de pessoas que tomaram ali uma passada de perna, alguma coisa um pouco mais chata nesse sentido. Eu, graças a Deus, desde a época de residência, né, da cirurgia de cabeça e pescoço, eu tive um grande mentor que me acompanhou desde esse princípio, na verdade, que eu o acompanhei. Eu entrava em cirurgia com ele nos hospitais privados, eu ajudava no consultório, atendia até alguns pacientes em nome dele, né, alguma urgência, alguma coisa, eu ia até o hospital para fazer o primeiro atendimento daqueles pacientes, e com isso eu aprendi muito, com a secretária dele, circulando ali dentro dos grandes hospitais. Isso me trouxe, sem dúvida nenhuma, uma facilidade muito grande, e eu acabei ajudando a levar isso para outras pessoas, para os médicos da minha faixa etária, às vezes até um pouquinho mais velhos, mas que ainda não tinham aquele conhecimento, aquele aprendizado. E nem falo que esses médicos mais antigos, alguns deles, claro, que não façam por mal. A maioria desses caras não teve o treinamento para fazer o que eles fazem hoje também. Eles foram aprendendo ali, batendo a cabeça, tentando, errando, né? Com uma época que tinha uma demanda um pouco diferente, que a oferta de médicos, de especialistas era menor e tinha uma concorrência menor também. E os caras foram aprendendo e fazendo e meio que colocando a mão na massa. E hoje tem uma preocupação muito grande em ter espaço, né? Em a pessoa ter formação, em ela aprender a se posicionar em mídia social, aprender a se posicionar frente ao paciente, a cuidar da estrutura toda. E eu acabei aprendendo muito no dia a dia aqui também. Então, com esse meu mentor, o Dr. Flávio, que me ajudou, que me ensinou muito, e que até hoje ainda ajuda em cirurgias, eu acompanho em alguns procedimentos, mas aqui na Livance foi o espaço que eu tive para crescer, né? Então, para começar a cuidar dos meus pacientes, para começar a atender um paciente ou outro que vinha encaminhado, depois com o crescimento do marketing a coisa começou a andar um pouquinho mais, e hoje, graças a Deus, estão um pouco mais bem estabelecidos. Legal você falar isso de mentor, né? Porque isso no mundo do empreendedorismo também é bastante comum, né? Então, eu, quando comecei a Livance, fui buscar mentores, então pessoas que estavam empreendendo, que já estavam alguns anos na frente, então que sabiam do desafio que eu ia encontrar e podiam me ajudar. E aí, às vezes, é alguém que você pode, né, compartilhar os desafios e a pessoa sabe o que você está falando, né? Então, no teu caso, o mentor, ele passou exatamente pelo que você passou. Então, acho que um dos segredos, acho que vale para médico, vale para empreendedor, vale para quem está trabalhando numa empresa, vale para executivo, vale para todo mundo, né? Você conseguir ter alguém que genuinamente quer te ajudar, que passou pelo que você passou, né? E tem um interesse mais ou menos alinhado, né?
não dá para você fazer isso com o teu sócio, com o teu chefe, isso você faz de uma outra forma, mas é legal você falar isso do mentor, porque no meu mundo de empreendedorismo isso também... E no mundo corporativo, o cara que, assim, um grande gestor, uma das principais funções dele é criar um sucessor, né? Porque entender, sei lá, vou chutar alto aqui, o cara, presidente da maior empresa do Brasil, se ele sair e não colocar ninguém bom no lugar dele, a empresa vai pro buraco, né? E é o fracasso dele, né? Exato, e foi erro dele, que não criou um sucessor. A gente viu isso acontecer em muitas empresas familiares, né? Que, puxa, cresceram do nada, começou do zero, e aí o velhinho morre e deixa lá 2, 3 filhos, eles começam a brigar entre si e a empresa acabou. Alguém vem e compra a empresa, ou ela vai à falência. Então, realmente é algo que é muito importante e que na área da medicina a gente às vezes vê algumas equipes bem estruturadas, mas que o médico-chefe principal ali não se preocupou em fazer um sucessor e de repente a coisa desanda. E aí, no ponto anterior, você trouxe, né, desse desafio inicial, né, de conseguir um aqui, um ali, e de hoje você já está assim, super consolidado, com um volume muito bom de pacientes e tudo mais. Como é que foi isso de lá para cá, né? Eu gosto de dizer que o que a gente está fazendo hoje é fruto do que a gente começou a fazer há 5 anos atrás. Esse dia eu estava falando com um investidor e ele falou: o sucesso da semana foi construído 10 anos atrás, né? Então, assim, o que você estava fazendo 5 anos atrás e o que você continuou fazendo em termos de estratégia, de planejamento. A gente gosta de falar aqui que a Livance facilita porque você não precisa gerenciar o teu consultório, mas você precisa gerenciar a tua carreira. Sim. Então, assim, como é que você pensou a tua carreira para você conseguir estar onde você está hoje? Estava até conversando com a Carol está escondida ali atrás da câmera. A gente está ajudando a gente na parte técnica toda aqui. Agradecer ao time de marketing da Livance também. Assim, o que a gente faz no começo é o que a gente vai ter de resultado depois. É a história de plantar e colher, né? Se você não planta, não colhe, não adianta. Ninguém vai plantar e sair correndo e você vai chegar ali e pegar o campo pronto. Não funciona. Então, no começo, é super comum, como eu te disse, a gente ajuda outros médicos, a gente dá plantões, a gente faz outras atividades, né? Acaba ficando ali secundário, mas aprendendo, olhando, prestando atenção para depois desenvolver. Na minha carreira especificamente, o que eu comecei foi isso, é uma agenda aberta, né, com um monte de vaga, um monte de buraco em branco ali na agenda, e você, ali dentro do consultório, o Fábio Sokol fala muito disso, né, um dos fundadores aí, ele fala muito disso, o tempo de consultório tem que ser investido pro consultório. Então, você reservou ali terça-feira de manhã e quinta-feira à tarde para o consultório, esteja no consultório, mesmo que não tenha paciente. Aquele momento é o momento em que você vai desenvolver conteúdo, que você vai estudar, que você vai pensar em estratégias para adquirir mais pacientes, que você vai ligar para o outro médico que te encaminhou um paciente e falar: oh, puxa, obrigado por essa indicação, queria te lembrar do caso, queria discutir com você, o que você achou e tal, eu achei tal coisa. Você vai fazer contato de novo com pacientes que eventualmente você tinha atendido 2, 3, 4 meses atrás e pediu para eles voltarem e ainda não trouxeram os exames, aí você vai ligar ou mandar um WhatsApp. Você vai usar esse tempo para preparar a sua secretária, né, para treinar a sua secretária a como lidar melhor com os pacientes. Então, tudo isso no começo, se você não se dedica, se você não investe, e nem estou falando de investimento financeiro, a Livance tem uma questão financeira que ajuda bastante, né? Os valores são super acessíveis, são bem tranquilos, principalmente para quem está começando, né? Não ter toda essa questão administrativa de pagar uma secretária, de pagar o aluguel, de pagar o IPTU, de alugar, de pagar a internet, luz, etc. Tudo isso que é um gasto grande para quem está começando, principalmente. Depois de um tempo a coisa acaba girando, se você gerir bem isso aí, mas se você não tem esse começo todo, você não vai chegar no final. E então, o ideal é que você use esse tempo, e eu fui usando isso dessa maneira mesmo. Então, ajudava um monte de gente, mas nos períodos de consultório eu estava aqui. Podia ter ido ao banco, podia ter ido lavar o carro, podia ter ido ao cartório, né? O Fábio sempre usa esses exemplos aí, mas a gente acaba usando esse tempo para ficar aqui dentro. E aí, dentro da Livance, você tem esse espaço físico mesmo de coworking, né? Em que você interage com outras pessoas, outros colegas médicos, colegas de outras áreas, nutrição, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, na minha área, super importante esse contato, que acabam agregando e você cria uma rede mesmo de relacionamentos, cria um networking que é o que vai fazer a coisa funcionar depois. Porque é através disso que os seus pacientes mais fiéis vão estar perto de você, né? Através desse vínculo que você vai criando. Então, o começo é isso. Eu tinha um paciente a cada um mês, cada 40 dias. E aí, esse um paciente voltava, indicava alguém, aí vem alguém da internet, né? Vem alguém do marketing, aí, das mídias sociais e tudo,
que acaba te encontrando e fala, poxa, eu vi lá um vídeo seu, eu vi lá uma publicação sua, eu estou com um problema aqui no meu exame que é parecido com o que você contou, e aí vem um paciente, 2, então é isso, no começo tinha um por mês, depois um a cada 20 dias, depois 2 por mês, e hoje, graças a Deus, tem bastante paciente. Claro que a gente sempre quer uma quantidade maior de pacientes e com qualidade, atender, né, com boa técnica e tudo, mas poxa, tem espaço para crescer, sem dúvida nenhuma. Interessante falar isso, né, desse começo, um a cada 45 dias, e eu lembro de alguns episódios. Uma vez eu lembro um médico, até um cirurgião que entrou aqui, eu atendi ele, né, e tudo mais, e depois de 9 meses ele teve o primeiro paciente. Ele mandou uma mensagem feliz, que tinha demorado 9 meses para ele ter um paciente particular e tal. E num outro extremo, tinha uma médica que ela entrou aqui na Livância e 3 semanas depois ela mandou uma mensagem e falou, acho que não deu certo o meu consultório, acho que eu vou desistir. Eu falei assim, mas 3 semanas, né? Assim, 3 semanas, se o teu prazo para trazer resultado é esse, é melhor nem ter começado, né? Então assim, você tem que ter paciência, você tem que saber que vai demorar. Nem ter começado aqui, e também não adianta querer começar em outro lugar, porque a menos que você vá para uma clínica com volume de convênios, que já tem uma certa estrutura, realmente o volume vem, mas é isso, aí você se afoga no volume, né? Eu tenho um monte de colegas, até muito mais velhos, que atendem 40, 50 pacientes por semana, que operam 10 pacientes por semana, mas que estão com o ticket médio lá embaixo, né? Que estão recebendo pouco, trabalhando muito com essa percepção de que eles estão cansados, estão esgotados, não tem tempo para a família, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para se cuidar, mas o cara está trabalhando muito. Olha que bom, eu sou um ótimo profissional, porque eu estou operando 10, 15 pacientes por semana. Poxa, mas será que é isso que você quer? É legal do ponto de vista social, de ajudar as pessoas, de operar um monte e tal, mas tem que ver a qualidade disso, tem que ver a qualidade de vida, tem que ver o retorno financeiro. A gente tem um projeto, estava conversando contigo agora há pouco, a gente tem um projeto agora de gestão de carreira médica, de marketing, que a gente está desenvolvendo, daqui a pouco a gente vai colocar para tocar também no comercial aí, vamos levar para frente, com parceria com a Livance, claro. E a gente quer exatamente mostrar isso para o médico. Olha, você hoje atende pelo convênio e ganha, vou chutar um número qualquer aqui, tá? E ganha R$80 numa consulta. Vai para o particular, cobra 160, o dobro. Né? Você vai ter metade dos pacientes, você vai conseguir, de repente, atender no dobro do tempo, ao invés de atender em 10, 15 minutos, você vai atender em 20, 30. Um valor acessível ainda. Um valor acessível, super barato, mais barato do que até algumas dessas redes populares, e vai atender particular, num ambiente bonito, num lugar com qualidade, com estrutura, e vai ter pacientes que vão estar mais vinculados a você do que aquele que vai acabar encontrando você na correria, na loucura do dia. Então, é isso, faz diferença. Legal. É isso que você falou, eu acho que tenho a sensação de que muitos médicos, profissionais em geral, acabam entrando no automático na carreira, né? Surgiu uma oportunidade ali, você acabou pegando um emprego numa empresa na área tal, ou você acabou indo para um plantão, entrou numa clínica, e aí quando você vai ver, você já está naquela loucura, né? Então assim, parar e pensar onde eu quero estar daqui a 5 anos, que tipo de paciente eu quero atender, aonde eu quero atender, com qual formato, e você tem que começar a construir aquilo ali, né? Porque senão, é o que a gente fala, você vê um profissional de 50, 60 anos de idade que ainda está dando plantão e ainda está com o sonho de começar a atender em consultório, mas se ele não deu um passo, se ele não se planejou, não vem nunca, né? E assim, colher, você vai colher, tem que ver o que você quer plantar. Não adianta eu plantar milho e querer colher feijão, não vai acontecer. Então se eu ficar ali plantando milho, a não ser que tenha alguma coisa radioativa por perto, não vai virar feijão. Então precisa seguir desse jeito, né? Você precisa, pode até ser, olha, preciso plantar o milho aqui para pagar minhas contas, beleza. Separa um pedacinho ali da sua lavoura para plantar o feijão que você quer colher daqui a pouco, entendeu? Então essa relação, meus pacientes sabem, eu gosto muito dessas figuras de linguagem, dessas coisas comparativas, mas é isso, se você quer colher feijão, tem que plantar um pouquinho, nem que seja um pouco, não estou dizendo para você largar todos os seus empregos, né, para o médico, o profissional de saúde, largar todos os seus empregos e ficar sentado aqui no consultório olhando para o teto esperando o paciente chegar, não é isso. Então tem que ter ali o que paga as contas, o que banca a família, às vezes tem muito profissional de saúde, principalmente médico, que está em financiamento de faculdade, ou que tem que ajudar a família, né, que tem que ajudar a sustentar aí, né, os pais às vezes fizeram um baita de um esforço para manter o menino ou a menina na faculdade, quando termina eles esperam, às vezes precisam de um retorno, né, então precisa ali o milhozinho, vai plantando, não tem problema, mas separa um pedacinho para plantar outra coisa. E é isso, você precisa procurar esses caminhos, mas muitas vezes, aí voltando em algumas perguntas anteriores, a gente não é ensinado a pensar nesses caminhos. E aí tem até um anestesista que eu sigo no Instagram, colega meu de faculdade, um pouco mais velho só que eu, e que ele fala muito dessa parte de investimento, né? De como você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você.
E ele fala que o estopim para ele começar a pensar nisso foi ele chegar num plantão ou numa porção de plantões e ver que tinha ali 3, 4 médicos com 60, 65 anos dando o mesmo plantão que ele. E não porque o cara tinha prazer em fazer aquilo, mas porque o cara precisava pagar as contas. Porque ele tinha casa na praia, porque ele tinha filho na faculdade, porque ele tinha um gasto médio mensal super alto, e se ele não desse aquele plantão, ele não ia conseguir pagar as contas no fim do ano, no fim do mês. Então, ele sempre fala, pega uma parte da sua grana, uma parte do seu dinheiro e separa um pouquinho, né, sei lá, 10, 15% do que você ganha e vai começando a investir, aprenda onde investir. Porque com esse investimento, daqui a pouco esse dinheiro vai ter um volume tão grande que você vai conseguir diminuir a quantidade de horas que você trabalha por mês. Então, ao invés de trabalhar, sei lá, 40 horas semanais, 60 horas semanais, como é comum médicos trabalharem, você consegue diminuir para 30, para 20. De repente, em algum momento, você chega lá, seus 45, 50 anos, se você tiver feito esse giro direitinho e não tiver um gasto muito alto, não tiver outras pessoas dependendo de você diretamente e tal, você consegue até trabalhar só por prazer. Ou até parar de trabalhar e fazer outra coisa. Vai virar empreendedor, vai criar... Trabalhar no que você gosta. Se você trabalhar no que você gosta, provavelmente você vai ganhar mais ainda, né? Exato. Porque você não vai trabalhar pelo dinheiro, né? Exato. Então dá uma segurança, dá uma tranquilidade e eu acho que é um caminho interessante para seguir. Legal. Você falou de um ponto importante do networking, né? E assim, queria que você trouxesse um pouco para os outros profissionais, médicos, assim, acho que você tem inerente a você ser um cara que tem habilidade de comunicação, você se conecta fácil com as pessoas e tudo mais, o que não é o caso de todas as pessoas, né? Então, assim, que tipo de dica prática você daria, e aí levando em consideração também a Livance que você falou, que tem um ambiente específico para isso, né? Você falou, poxa, o dia do meu consultório é terça, de manhã, quinta à tarde, eu não tenho paciente, eu não vou, ninguém vai mais no banco pagar a conta, mas vou lá, vou no supermercado, a gente não vai em nenhum lugar mais, a gente pede tudo, mas assim, você vai resolver alguma coisa outro pessoal, você vai na academia, você vai, não sei, então assim, você falou, poxa, tem que vir aqui, né? Tem que esquentar a cadeira do consultório, aqui tem um espaço específico para isso, tem um networking, mas como é que isso na prática você começa a fazer, com quem que você fala, como é que você aborda, como é que você pensa sobre isso? Assim? Tá. Que é um desafio para muita gente, né? Assim, Sim, parece trivial, sim. tá tudo aqui, mas ainda assim nem todo mundo consegue dar esse passo. Veja, falei para você, estou aqui desde 17, né? Dezembro de 17, a gente está gravando agora aqui, estamos no finalzinho, último dia de abril de 24, então 7 anos quase, aí 6 anos e meio, eu tenho facilidade de girar dentro das unidades, muitos dos coordenadores, alguns dos profissionais já me conhecem, então para mim é um pouco mais tranquilo, mas é meu jeito, eu sou um pouco mais expansivo, até diferente quando era pequeno, se tiver alguém mais antigo aí da época de escola, tudo que me conhecia antes do colegial, eu falo, nossa, esse é o Arthur que eu conheci, que eu era muito tímido, muito fechado, muito introvertido, e com o tempo você vai criando ferramentas, né, para desenvolver aqui, para você se comunicar melhor. Mas esse meu jeito, eu sei que assusta pessoas. Eu sei que tem gente, às vezes, que está no coworking ali e que eu chego falando assim com um pouco mais de desenvoltura, né? Chego falando um pouquinho mais alto, até fico preocupado para não incomodar os outros. Mas eu sei que tem gente que dá uma fechada, falou, opa, tem alguém aqui ameaçando o meu espaço. E tudo bem, não tem problema, cada um tem o seu jeito. Tem a menina que é mais quietinha, que está lá no canto. Tem o cara que é mais introvertido, que está de repente num dia ali que ele quer ficar um pouco mais quieto. E tudo bem, não tem problema. Mas sempre que tem oportunidade, que você percebe ali que conversando com uma pessoa, outra pessoa está meio que prestando atenção, querendo participar ali, vai ali, puxa, falou, puxa, que bacana, o que você faz, você é quem? Carol chegou agora há pouco ali, a gente não se conheceu pessoalmente, chegou ali no coworking, veio, se apresentou, aí eu perguntei, o que você faz? Eu falei, eu sou do marketing, eu achei que ela era uma profissional daqui, né, uma nutricionista, um psicólogo, um médico, alguma coisa assim, e vai perguntando, vai conversando, vai girando em torno disso, porque no final é daí que vem o paciente, né? Chegou ali sei lá, chegou um endocrinologista, é muito comum, tem muito endocrinologista na minha área, a gente tem uma relação grande com eles por conta da tireoide, principalmente. Ah, olha, puxa, eu tô com um paciente, eu vi um paciente aqui que tem um nódulo na tireoide, posso pedir para você ver? Pode, tô aqui, né? Não custa nada, é só pedir para ele marcar comigo na hora. A Livance tem até esse grande benefício que dentro do próprio site, da própria plataforma, o profissional consegue ver quais são os outros profissionais que estão ali e de repente, sei lá, um ortopedista viu um paciente, está com uma dor específica, ele abre lá, puxa, tem um fisioterapeuta aqui, hoje, junto comigo aqui na mesma unidade. Será que ele não tem horário para atender esse meu paciente? De repente liga para o cara, pega pelo WhatsApp, ou até vê se ele estiver ali no coworking, vai conversar. Então, esse giro, esse encaixe, claro, como eu disse, sempre respeitando o espaço dos outros, tomando cuidado para não ser muito invasivo, nem nada disso, né? Para não fazer nada que fuja da zona de conforto também de outros profissionais, porque querendo ou não, está todo mundo trabalhando aqui dentro. Mas já vi um monte de gente que acabou virando amigo, que virou parceiro profissional, que criou grupos, né, clínicas aí de funcionamento conjunto. E esse espaço da Livance, o espaço físico da Livance e esse espaço virtual
com os contatos, com os telefones, com os e-mails também, isso ajuda demais, sem dúvida nenhuma. Legal, mas é interessante porque às vezes parece óbvio, mas tem gente que tem um desafio, né? Às vezes tem gente que tem um bloqueio. Poxa, eu vou lá, vou sair falando como é que é isso, como é que as pessoas vão perceber, né? E eu vou falar o quê? Então, assim, acho que de alguma forma quem está aqui está um pouco aberto. É claro, você tem que ter a percepção de que tem gente que está ali estudando, está escrevendo um artigo, não está aberto. Acho que também agregando, tem o pessoal do nosso time, das unidades, que também está aberto. De repente você pode falar, poxa, eu estou querendo conhecer um endócrino aqui, eu queria conhecer um fisioterapeuta. Tem alguém que você sabe que está por aqui, que está aberto, né? Então, poxa, também que está querendo um momento de carreira que está aberto. Então, também às vezes pedir um pouco de ajuda de com quem falar, como falar, ou ver quem está num papo ali, chegar, se apresentar, né? Sim. Pessoal, vocês deram o nome, né, do time de coordenadoras, eu gosto mais de chamar de facilitadoras, porque elas estão aqui para facilitar o funcionamento da coisa, né? Assim, a sala que não está, o ar-condicionado não resolveu, vem aqui, ela facilita a sua vida, ela resolve, ela faz essa ponte com outros profissionais, que ela está sentada ali na mesa e ela conhece todo mundo, né? E vê o giro das pessoas, e vê o jeito de cada um. Às vezes é super comum, eu atendo também na unidade Alphaville, eu vou uma vez por semana só, então não conheço todo mundo, conheço algumas pessoas que atendem ali naquele mesmo dia que eu, e mesmo das pessoas do mesmo dia, às vezes não tem um vínculo com todo mundo, não é todo mundo que a gente conhece, alguns mais de vista e tudo, mas às vezes eu penso assim, puxa, quem é que parece mais comigo? Né? Tem 3 endócrinos aqui na minha frente, para quem que eu vou indicar esse paciente? Um cara que parece comigo, que o paciente talvez se identifique mais, que vai cuidar do paciente tão bem quanto eu, ou da mesma forma de lidar. Então essa percepção com o tempo também, né? A gente tem que ir fazendo esse exercício de perceber como a gente é, o que a gente pode oferecer para os outros, para os pacientes, para os outros profissionais e quais outras pessoas têm um perfil semelhante. E aí essas facilitadoras, sem dúvida, ajudam muito. Facilita muito. Exatamente. Legal. E aí indo um pouco para a parte do digital, né? Do marketing digital, né? Acho que hoje em dia também é um desafio grande, né? Os meninos falam, pô, tem que fazer dancinha no TikTok, senão não vai funcionar. Como é que eu me coloco? A gente estava até falando aqui antes de uma frase de um cara aí que chamou a atenção, falou, pô, tem muito médico pior que você com o consultório cheio, mas também não adianta você ter a melhor formação, ser melhor tecnicamente se ninguém te conhece, sabe onde você está ou entende a tua atuação. Como é que você lidou com isso, assim, como é que você foi criando essa presença digital e como é que isso te ajudou e quais foram os desafios, assim? Essas histórias são bem curiosas. Eu comecei com marketing digital em 2017, já no ano que eu formei. Fui atender um consultório de uma endocrinologista que dava plantão junto comigo no hospital público, né? A gente trabalhava no ICESP ali, no pronto-socorro de clínica mesmo, os pacientes oncológicos, né? E ela, endocrinologista, fora dali, ali era a clínica geral junto comigo. E aí ela comentou, eu tô com uma sala aberta lá, tô alugando e tal, você não quer vir atender junto comigo? Eu falei, tá bom, vamos. E aí, nesses primeiros dias, cheguei lá, não tinha paciente nenhum, e ela vinha bater papo, conversava, e ela falava, Arthur, você precisa ter uma presença digital. As pessoas precisam saber quem você é. E veja, isso eu estou falando de 7 anos atrás. Né? Parece pouco, mas para a velocidade das coisas de rede social e tudo, na época o Instagram, não sei nem se já existia. Stories, acho que tinha Instagram, mas não tinha Stories. TikTok nem pensar, e eu não tenho conta no TikTok, não adianta me procurar lá, se aparecer é fake, fake Arthur, não sou eu. Mas não tinha nada, né? A rede social, o Facebook provavelmente era muito mais forte, muito maior do que o Instagram naquela época. Não tinha stories, não tinha short, o YouTube era uma plataforma muito mais restrita e ela já falou para mim, Arthur, precisa começar. Eu entrei na internet, procurei lá marketing digital, marketing médico, alguma coisa, achei uma empresa, fiz lá meu site com eles, os caras desenvolveram alguma coisa, a gente desenvolvia conteúdo e tudo, mas eu não estava muito satisfeito, não estava muito feliz. E aí, depois de ter já entrado na Livance, ter começado a ter um pouco de giro, um pouco de volume, um pouco de maturidade até nessa parte do consultório, eu encontrei a empresa que hoje presta serviço para mim, os caras são super bons, a gente hoje é até parceiro desenvolvendo esse conteúdo que eu te falei de marketing médico, de marketing em saúde e de gestão de carreira, né, esse projeto que eu te contei. E com tudo isso, comecei a ter um pouco mais de presença. E aí a gente começou a publicar pelo menos um texto toda semana com material de qualidade, essa é a impressão que a gente tem, sabe? Que é isso que faz diferença para a vida das pessoas. Falando sobre doença, falando sobre sintomas, falando sobre investigação, qual o médico mais certo para procurar, né? Puxa, de repente estou com uma dor de cabeça, vou passar no cabeça e pescoço? Não, vai pro neuro. Estou com uma obstrução nasal, vai passar com um cabeça e pescoço? Não, passa com otorrino. Mas tem coisas que, puxa, estou com uma rouquidão aqui, tá meio esquisito, com quem que eu passo? Apareceu um nódulo de tireoide no meu exame, com quem que eu procuro? Né? Qual o especialista eu procuro?
E aí a gente começou a publicar esse material, que muitas vezes até fico super feliz, porque alguns pacientes mandam mensagens, né, nas redes sociais e dizem assim, Arthur, eu tô com um problema aqui, eu não sei quanto tempo, alguns meses, alguns anos, e o meu médico não sabia o que eu tinha, eu passei em 3, 4 médicos, não sabia o que eu tinha. Depois que eu vi o seu vídeo, eu mostrei para o meu médico, ele falou, é verdade, pode ser isso aqui. Então, às vezes, pacientes que nem passam comigo, que nem são meus pacientes, mas pessoas em geral, que você consegue impactar e melhorar a qualidade de vida delas, por causa de um vídeo de 2 minutos que a gente postou. E até você me falou dos desafios aqui, né, das barreiras. No começo, eu tive alguns profissionais, alguns colegas de equipe, de profissão, né, de especialidade, que tentaram me cancelar ali, tentaram me fazer desistir daquilo. Falar, não, isso aí não é para fazer, o consultório não precisa disso, não tem uma... Vai pegar mal. Assim. Exato, os pacientes, as pessoas vão te olhar mal por causa disso, você fica fazendo propaganda na internet. Eu falo, olha, eu não estou fazendo nada de errado, primeiro eu não estou infringindo nenhuma regra, né, do Conselho Federal de Medicina, isso é super importante, tudo que a gente faz ali tem base nas normativas, nas resoluções. Não atendo nenhum paciente, não fico dando resposta para paciente que manda resultado de exame, essas coisas, isso é proibido, é importante que se coloque. Hoje com a telemedicina, né, depois do Covid, com a regulamentação da telemedicina, tem bastante coisa que a gente pode fazer online, mas tudo bem regradinho, com consulta marcada, agendado, o paciente ali sendo atendido direto e não simplesmente só olhando um exame e dando uma resposta ou mandando tomar um determinado remédio. Isso eu não faço, e até sugiro para os colegas profissionais de saúde que não façam esse tipo de abordagem, apesar de parecer que tem um apelo, que as pessoas vão vir atrás de você e que vai ter uma demanda, isso vai reverter positivamente. Lembrem que a segurança do paciente e a reputação do profissional de saúde é a coisa mais importante nesse meio todo. Mas então tive esses profissionais, esses outros colegas de outras especialidades, até mais da minha também, que falaram, Arthur, não faz isso não funciona, isso não é legal, não é bom, não precisa, olha isso, os chefes todos estão super bem, nunca fizeram. E hoje eu percebo que quanto antes eu comecei foi melhor, né? Principalmente com essa mudança aí em 2019, com o time com quem eu trabalho hoje, desenvolveu muito, cresceu muito. Hoje eu tenho mais de 100 mil acessos por mês no meu site, e as minhas redes sociais estão andando bem, com bastante cuidado, com bastante respeito às pessoas, aos pacientes. E é assim que a gente segue, sem dancinha no TikTok. Eu não sei dançar bem, não sei como é isso. Pode até dançar bem, mas não precisa filmar, né? Eu acho que não ia dar certo. E hoje, assim, meio que ao longo do tempo, você diria que os teus pacientes, eles vêm mais da onde, como é que isso mudou? Indicação de outros profissionais, indicação de outros pacientes, marketing digital, como é que isso foi mudando e tal? Isso é bem interessante também. É interessante saber também, uma coisa que acho que o profissional muitas vezes não olha da onde está vindo, né? Porque às vezes ele está insistindo no marketing digital, mas de repente todos os pacientes estão vindo de indicação de outros profissionais. Então, onde você vai focar seu tempo? Onde funciona o seu canal de aquisição, vamos dizer assim, né? Mas a presença digital é essencial. Mesmo pacientes que vêm encaminhados para mim de outros médicos ou de outros pacientes, né? Essa semana atendi um menino que é primo de um outro paciente que eu já operei. Né? E ele falou, puxa, apareceu um carocinho aqui, não sei o que, eu queria passar com um médico, e o primo dele falou, passa com o Arthur. Né? Eles são primos, próximos aí da família e tudo. Mas mesmo esse menino me procurou na internet, esse que passou agora essa semana. Ele foi ver meus vídeos, ele foi ver quem eu era, minha formação, tá lá meu currículo, tudo. Então, mesmo quando o paciente vem encaminhado por alguém, ele dá uma checada, ele dá uma olhada, vê quem você é, vê se você não é o cara que fica fazendo dancinha, fica falando coisas que não estão muito no pensamento dele, né, para ver o perfil, porque hoje é tão fácil o acesso à internet, hoje é tão fácil o acesso à informação, que às vezes até fui indicado para esse, eu não gostei muito desse cara, vou passar com outro aqui que também tinham falado dele, ou que eu encontrei. Estilo, né? Assim, exato. Então é muito importante a presença no meio digital, no meio virtual, indiscutivelmente, mesmo que aquilo não vá trazer a maioria dos seus pacientes, mas te dá um respaldo, te dá uma certa senioridade também, né, uma certa seriedade naquele sentido. Mas no começo, bom, até a gente tem hoje nesse projeto que eu estou te contando, tem uma planilha que a gente coloca para que a secretária vá preenchendo, ou o próprio médico vá preenchendo, da onde o paciente veio, qual foi a fonte da chegada daquele paciente. Se ele veio encaminhado por um outro médico, se ele veio encaminhado por um outro paciente, ou se ele veio da internet, de qual das mídias especificamente, dependendo até para fazer esse levantamento. No começo, Cláudio, tinha muito paciente que vinha só da internet. E é diferente o perfil do paciente que chega pelo Google, que chega pelas redes sociais e que chega encaminhado por outra pessoa, que já te dá um respaldo, já te dá uma tranquilidade. Esse paciente que vem encaminhado por alguém, ele vem muito mais tranquilo, vem muito mais desarmado com o seu consultório. Ele já sabe o que esperar de você.
Pessoa que vem do Google é igual você, vai comprar um carro, você coloca lá a marca do carro que você quer comprar, vou comprar um carro da marca X. Aí você olha, puxa, mas em qual concessionário eu vou? Né? Tudo bem que se for na Lamborghini só tem uma concessionária aqui em São Paulo, fica fácil. Mas se for num carro mais simples, comum, você tem 10 concessionárias diferentes. Puxa, quem que vai me atender melhor? O Cláudio falou para mim que comprou o carro ali naquela concessionária da Avenida X. Eu vou lá nesse cara, eu sei que o vendedor, o seu José, lá vai me atender bem. Então faz diferença. Mas no começo você vem um pouco mais na defensiva e dependendo da sua posição, né, de como você se coloca nas redes sociais, começa mesmo com pacientes mais que vêm online. Os meus, no começo, era assim, uns 90% de pacientes que vinham por redes sociais, pelo próprio Google, pelo site, etc., ou pelas mídias em si. Com o tempo, hoje, já com 7 anos e meio, aí, né, praticamente de especialidade, eu já tenho um volume de pacientes, já tenho uma massa crítica. Então, tem muitos pacientes que me encaminham de outros, e hoje eu tenho esse número levantado, é mais ou menos 50-50. 50. Legal. Então, também nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. E uma coisa complementa a outra, né? Às vezes quando você está fazendo marketing é difícil de você saber, né? A pessoa foi indicada, mas ela também pegou mais indicações, e aí de repente ela olhou a tua presença digital e falou, puta, eu gostei dele, eu senti que tem me conectei com ele. Então, assim, foi a soma da indicação com essa questão da E já aconteceu o contrário, de pacientes, esses tempos agora também veio uma moça no consultório, veio trazer a mãe, e essa moça por acaso estudou comigo, ela nem sabia quem eu era. Na hora que ela entrou no consultório, falou, Arthur, é você? Eu falei, sou eu. Então ela me encontrou pela internet, né, pesquisou lá os sintomas da mãe, alteração do exame, e quando ela entrou no consultório, ela marcou pela internet, conversou com a minha secretária pelo WhatsApp e tudo, e quando ela chegou no consultório, ela me reconheceu, apesar de eu estar um tanto diferente, na época a gente estudou junto quando criança, e ela falou pra mim, nossa, quantos anos que a gente não se encontrava, e aí já dá aquela tranquilidade. Ou de repente marcou comigo, e aí antes de passar, conversa com alguém e fala, vou passar no médico lá, tô com nódulo na tireoide, em quem que você vai passar? Vou passar no Arthur. Puxa, eu já passei nesse cara, passa com ele, até já operei com ele, sabe, essas coisas. Então você vai criando essa massa crítica, e aí tem o reforço de um lado e do outro, foi o que você falou exatamente. Legal. Acho que pra gente finalizar aqui, né, o papo tá ótimo, mas acho que uma última pergunta aqui, né, uma dica, uma recomendação, assim, pensando o profissional que está se formando agora e que, poxa, tá com essa vontade de ter um consultório de sucesso como o teu, pacientes, mas tá vendo isso lá na frente, ou mesmo quem já está formado há muito tempo e não deu esse passo, ainda tá lá no plantão, como você falou, que você viu aquele médico de 60 anos, enfim, e acho que também num momento onde as pessoas estão muito preocupadas com o aumento de número de médicos, né? Eu gosto de dizer que antigamente ser médico era um diferencial, hoje em dia você precisa criar um diferencial, né? A gente está falando do número de médicos, isso de fato faz com que concorrência, né, é natural de qualquer mercado, e você tem que se apresentar de uma forma melhor e tudo mais. Então, assim, mas muita gente preocupada com isso, tal, que, né, passando pelo que você passou nos últimos anos, então onde que você está, assim, que mensagem que você passaria assim, para o pessoal? Tá, quando você perguntava, eu fui colocando aqui coisas de ordem de prioridade e ainda não sei qual delas é a mais importante. Na verdade, eu acho que é isso, assim, para ter o diferencial, você precisa ter a base. Então, primeiro, você precisa ter uma boa formação, né? Existem muitas escolas de medicina hoje no Brasil, infelizmente muitas com qualidade bastante discutível, bastante ruim, mas tem muita escola boa. E aí depende muito do aluno ir procurar a formação dele, né? do graduando ali, e depois da residência e tudo, fazer um curso de especialização, fazer uma boa residência, um bom curso que seja já mais consagrado, que você saiba o que vem. Então, a primeira coisa é o alicerce, a primeira coisa é a base, é ter o conhecimento técnico. E depois, quanto antes começar, melhor. Né? Se você consegue ali, mesmo ainda na época de faculdade, finalzinho de faculdade, ali na época do internato, começar a se posicionar, começar a pesquisar um pouco do que está acontecendo. Claro que não pode fazer marketing enquanto você não é especialista, porque tem que ter lá o RQE, tem um monte de regras aí, então cuidado para não fazer coisas também que vão te prejudicar. Mas já começa a investigar, começa a pesquisar, começa a querer saber. Hoje tem um monte de cursos desses aí na internet explicando quase tudo que você quer saber, alguns mais bem estruturados, outros um pouco menos, mas é começar, é dar o primeiro passo. E aí a gente falou algumas frases feitas aqui, mas é a história, a maratona não termina enquanto você não dá o primeiro passo. Só que para dar o primeiro passo na maratona, você precisa ter tido um treinamento lá atrás. Não adianta você querer hoje sair correndo e correr 42 km. Musculação também. Musculação, alongamento, cardio, tem toda essa preparação, que é o que eu estou dizendo do alicerce, para na hora que você for querer chegar lá na linha de chegada, lá no cruzamento ali, você precisa ter dado o primeiro passo.
E o primeiro passo é devagarzinho, também não adianta querer correr 100 metros rasos, você vai correr em 10 segundos, o Bolt corre lá em 9, mas ele não chega nos 42. Então, precisa ir devagarzinho, precisa ir desenvolvendo, precisa ir batalhando, e a hora que você chega no final do primeiro quilômetro, tô cansado. Não, mas dá para ir mais um pouquinho, e vai, e vai, e vai. E às vezes precisa parar, toma uma água, faz um xixi, respira e segue. Então, o começo é isso, Cláudio, o começo é efetivamente o começo. Não adianta querer chegar no primeiro mês, ou na terceira semana, como essa outra colega colocou aí para você, né, uma médica que reclamou que na terceira semana que não tinha dado certo, porque é o começo, né? Você vai ter um consultório com 20, 30, 50 pacientes na semana para atender, quando você estiver no auge da sua profissão, quando você tiver desenvolvido já uma certa maturidade, uma certa rede de relacionamentos, uma certa posição em rede social, um certo conhecimento técnico, né? Até o desenvolvimento ao longo do tempo, o cirurgião, principalmente a habilidade técnica, mas o clínico, como lidar com determinadas coisas, como fugir um pouco dos protocolos, mas para entregar uma medicina mais personalizada para as pessoas. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Então é ter um bom alicerce e começar do começo. O meu marketing, por exemplo, eu até consegui alcançar ali 5 mil acessos no mês, demorou uns 6 meses pelo menos, né, para você se posicionar bem em rede, na rede de pesquisas, no SEO, no Google, para você se colocar bem, ter uma quantidade de pessoas já inscritas nos seus canais, Instagram, Facebook, YouTube, etc., o próprio TikTok, para você, para as pessoas te enxergarem, você tem que estar exposto, tem que estar visto. E não adianta querer ser de um dia para o outro, não adianta, hoje em dia a gente já sabe, não adianta querer comprar seguidor, porque essas coisas não funcionam mais, os algoritmos já sabem. Então é isso, é devagarzinho e vai batalhando, vai construindo, vai colocando uma pedrinha em cima da outra, de uma forma que elas fiquem bem organizadas, que elas não caiam na primeira balançada, no primeiro vento que bater. Boa, legal. Arthur, queria te agradecer aí pelo papo, acho que foi riquíssimo aí. Acho que é legal para quem tem a oportunidade de conhecer alguém que tem uma baita formação com você, acho que é inspiração aí para muita gente, seja quem está se formando, seja quem se formou há muito tempo, mas talvez não conseguiu dar espaço, acho que consistência, trabalha bem, acho que você está sempre, né, por aí nas unidades, você é um cara acessível, então quem te encontrar aí com certeza vai poder bater um papo também, então acho que muita inspiração, muito conhecimento aqui. O dia a dia não é fácil, né, a pessoa olha você sentado aqui e não sabe o dia que você estava lá e o consultório estava vazio, ou o dia que você ficou lá gravando, tendo que escrever artigo e pô, não vem ninguém e tal, né, então as pessoas não veem o que está acontecendo por trás, mas enfim, acho que tem muito conteúdo legal para as pessoas. Obrigadão aí, parabéns pela tua carreira aí, e é um prazer aí a parceria que a gente tem também. Eu que tenho que agradecer. Obrigado.